Olá, eu sou o professor Roberto e vou trabalhar com vocês Ciências da Natureza. Vamos trabalhar algumas questões de Química. Essa questão é uma questão clássica de estequiometria. Ela fala sobre um vulcão que entrou em erupção na Islândia e liberou alguns materiais poluentes na atmosfera. Vamos lá para a leitura da questão. Vamos levar em conta somente a partir do momento das informações, porque a primeira parte é só de contextualização. É uma característica muito própria do Enem, ter questões bem longas, mas com enunciado que é só uma contextualização, é fazer com que você compreenda os fenômenos. Então vamos lá. Analise a equação química balanceada abaixo. Está prontinha, balanceada, a gente não tem essa preocupação. Que representa a reação de formação do enxofre a partir dos gases vulcânicos. Nas condições normais de temperatura, a nossa CNTP, que significa então a pressão de uma atmosfera e também significa para a gente uma temperatura de 0 graus Celsius. O volume aproximado em litros de H2S, que é o ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio liberado, necessário para produzir 40 kg de enxofre vai ser de quanto? Olha só, informações bem importantes. A primeira, CNTP. CNTP é uma constante de volume de gás. E essa constante ela equivale a 22,4 litros. A questão já informa para a gente. A característica do Enem, pedir que vocês façam o cálculo e dê o máximo de informações possíveis. Segunda, que a massa do enxofre é 32 gramas por mol. Temos lá as alternativas, vamos organizar isso, vamos organizar somente com as informações que nós precisamos. Essas são as nossas informações. Só preciso disso aqui para resolver a questão. Então, a primeira coisa, quem vamos usar? Nós vamos usar o H2S, está aqui na proporção de 2 mols no balanceamento. Vamos usar o enxofre, que é o pedido da questão, que está aqui com 3S. Então é só isso que eu preciso, só isso que eu vou então separar. Então serão 2 mols de H2S para produzir 3 mols de enxofre. H2S, 22,4 litros por mol. Quantos mols? 2 mols. Então 2 vezes 22,4 litros. Enxofre já é comparado com a massa. E a massa equivale a 32 gramas. 32 gramas por 3, já que cada mol tem 32 gramas. E isso, então, nos dá o resultado de 44,8 litros. E aqui me dá, então, 96 gramas. Só que, para produzir 96 gramas de enxofre, precisamos de 44,8 litros de H2S. Mas nós queremos quanto? 40 quilogramas. Vamos ter um problema agora de unidades de medida. Quilograma não vai casar aqui com a unidade em gramas. Então vamos transformar isso em gramas. Basta multiplicar isso aqui por 1000, ou seja, vezes 10 a terceira em gramas. E botamos aqui, ó. Então 40 vezes 10 a terceira em gramas. Faça a continha, essa continha vai dar aproximadamente 18,7 vezes 10 a terceira em litros. Está o nosso resultado aqui. Nessa próxima questão, nós temos então aí um compêndio de 82 países e sobre a legislação vigente em relação ao álcool permitido no sangue no momento de um teste de bafômetro. E como é o hábito das questões em relação ao Enem, tem um enunciado todinho de contextualização. Vamos então para a parte necessária à execução da questão. Tem lá, ó, nossa reação já está balanceada e o que pede para a gente? Sabendo que a reação do bafômetro necessita de 12.250 kJ por cada mol. Por cada mol de quem? Por cada mol de álcool. Quem é o álcool? CH3, CH2 ou H, que é o nosso etanol. E quer saber o calor envolvido no processo dessa reação para transformar 2 decigramas de etanol. Então vamos passar para outra página, vamos ver isso um pouco mais enxuto com espaço para resolução. Tá lá, tudo que nós precisamos. Então, primeira informação. Característica, Enem, colocar as massas, essas massas são informadas com frequência. Se não tiver a massa da substância, vão ter as massas dos elementos, vocês calculam isso. Vamos lá, primeira regra de 3 nossa, estequiometria, regra de 3, hein? Isso aqui é termoquímica, e termoquímica ela trabalha com a estequiometria. São 12.250 kJ por cada mol. Cada mol equivale a 46 gramas. Primeira proporção. 12.250
quilojoules para cada 46 gramas de etanol. Só que o pedido aqui, ó, é com 2 decigramas. 2 decigramas equivalem a 0,2 gramas. Bota esse 0,2 gramas aqui e faça a proporção de vocês. Esse resultado dá 53,26 quilojoules. Notem que não tem alternativa para isso. Por que não tem alternativa? Ele quer saber nesse processo envolvido para essa reação. Nessa reação se usa 3 mols de etanol. Então, nessa proporção, eu vou ter ainda que dividir por 3 para chegar a essa proporção. Então, vai ser 53,26 dividido por 3, esses 3 mols aqui, ó. Isso dá, então, para a gente 17,8 quilojoules aproximadamente. Alternativa E para nós, então. Vamos ver a próxima? Essa próxima já é o conteúdo de orgânica, o conteúdo de funções, uma característica bem marcante, né? Já que os compostos orgânicos evoluem, a gente tem hoje por volta de 30 milhões de compostos conhecidos. Aí, novamente, tá? É toda a parte introdutória sobre o uso de antibióticos e coloca para vocês 2 estruturas da gentamicina e da amoxicilina para você indicar quais são esses grupos funcionais, que são indicados pelas setas 1, 2, 3 e 4. Vamos lá para elas. O que seria, então, esse grupo demonstrado aqui? Ó? Primeiro, a cadeia fechada. Uma cadeia fechada não aromática. Grupo 2, nitrogênio ligado a um carbono que não tem carbonila. Isto aqui é uma amina. Depois nós temos hidroxila ligado no anel benzênico. Hidroxila ligado no anel benzênico é o nosso fenol. E a última, o 4º grupo aí, nós temos a hidroxila, só que ligada agora a um carbono de carbonila. E a hidroxila ligada a um carbono de carbonila é o nosso ácido carboxílico. Ácido carboxílico, olhando então alternativas, anel não aromático, amina, fenol e ácido carboxílico está na alternativa D. Tá? Bem tranquilo, né? E a característica de funções é essa. Você identificar cada uma delas, quais são as características com quem está ligado. Vamos para a próxima? Essa próxima questão também é de orgânica. E essa questão fala, então, sobre reações. Vamos ver quais reações são. Comparamos o primeiro composto com o segundo. O que tem diferente? Hidrogênio e oxigênio. No primeiro eu tenho mais hidrogênios do que o segundo composto. Quantos hidrogênios eu tenho a menos comparando o segundo com o primeiro? 2. Contem comigo lá, o primeiro composto tem 6 hidrogênios e o segundo tem 4. Então, 2 hidrogênios foram retirados. O que mais tem de diferente? Oxigênio. No primeiro composto tem oxigênio, no segundo não tem. Então, eles saem juntos formando água. Isto é uma reação de desidratação. Vamos ver então a segunda parte, a segunda transformação. Nós temos uma ligação dupla aqui, ó. Nessa ligação dupla nós temos rompimento de uma delas e nós temos depois uma chave mostrando um N aqui embaixo, ó. Esse N para a gente é uma quantidade muito grande de moléculas. E essas moléculas vão se juntando, são chamados de monômeros, se juntam e formam polímeros. Com isso, a nossa alternativa correta fica para uma reação, primeira reação de desidratação e a segunda de polimerização. Com isso, a alternativa correta é a letra E. Fechou. Vamos para a próxima? Próxima questão. Um dos principais problemas que surgem nesse século é a crescente contaminação da água, ou seja, esse recurso vem sendo poluído de tal maneira que já não se pode consumi-lo em seu estado natural. A mesma coisa das questões anteriores, é a contextualização, é não colocar a questão direta, quanto é isso, quanto é aquilo outro, é o quê? Fazer você, então, pensar, entender o funcionamento de um desses fenômenos. Então, vamos lá para a parte de baixo, onde tem para a gente as palavras-chave. Parte de baixo aqui, ó. Um determinado aluno coletou uma amostra de água de um rio e levou para analisar em uma aula prática. A análise indicou a concentração hidroxiliônica de 10 a menos 9. Hidroxiliônica é concentração de hidroxilas. Então a gente coloca assim, ó, a concentração hidroxiliônica equivale a 10 a menos 9. Daqui a gente acha o pOH. O pOH, a exemplo do pH, é feito trabalhando a relação em logaritmo. Então, vai ficar pOH é igual a menos log de 10 a menos 9. Vamos lá, vamos tirar logaritmo de 10 a menos 9. Menos 9. Você vai fazer jogo de sinal, isso vai sair
9. Dá uma vontade de marcar a letra B, não vai? A gente vai lá, marca a letra B assim com gosto de gás. Mas por que não pode marcar isso? O pedido da questão é o pH. Aí a gente tem que lembrar que a soma do pH mais o pOH estando a 25 graus Celsius é 14. E se eu achei o pOH que vale 9, o pH tem que valer quanto? Lembra aí, a soma tem que dar 14. Então vale 5. Alternativa correta para a gente, né? Freando um pouquinho aquele ímpeto de não marcar a alternativa D, a correta então para a gente é a C. Ok? Vamos ver a próxima então. Essa questão fala de situações ambientais. É uma característica bem marcante, bem forte do Enem e que até os vestibulares tradicionais hoje têm trabalhado bastante também. Fala aqui sobre, então, contaminação ambiental e os controles fiscais para que essa contaminação não ocorra. E a questão que quer para nós a alternativa correta em relação a determinada afirmação. Vamos lá para essas afirmativas. Letra A. A extração de minérios do subsolo é uma atividade antrópica que não interfere na qualidade do solo e da água. Olha lá, quando a gente extrai materiais, esses materiais, através, então, não só de chuvas e também de córregos e também de lençóis freáticos, podem ser contaminados, principalmente quando a gente tem metais pesados. Então, a letra A não é correta para essa situação. B. A produção de carvão vegetal. Carvão vegetal é retirado, então, de árvores, lenha. A partir de árvores nativas. É uma atividade sustentável e protegida pela legislação brasileira. A legislação brasileira protege áreas de plantio e sejam renováveis, não árvores nativas. As árvores nativas não, tá? Então não pode ser regiões nativas, tem que ser de reflorestamento. Então, incorreto para a gente. Letra C. O transporte rodoviário de ácido sulfúrico. Ácido, característica de ácido em relação a metais, ele corrói metais. Envolve riscos de contaminação ambiental devido às propriedades corrosivas dessa substância. Então é correto, certo? Se o transporte é feito de forma adequada, com todo o cuidado, sim. Mas nós temos problemas de estrada, nós temos problemas de equipamentos e acidentes podem acontecer. E com isso a gente pode ter, então, um derramamento de ácido sulfúrico e contaminação do meio. Então, a letra C, só fechando, o transporte rodoviário de ácido sulfúrico envolve riscos de contaminação. Envolve, sim. O ácido é corrosivo, por mais que se trabalhe com containers que sejam inoxidáveis, isso pode acontecer por falta de manutenção, pode acontecer aí um vazamento, uma corrosão, devido às propriedades corrosivas, então. Corrosivas em relação a quem? Em relação aos metais. Não aos metais nobres, mas em relação ao aço, sim. Então, correto para a gente, letra C. 65, vamos ver o que nós temos aí, então. A questão fala de novo, né, sobre questões ambientais. E essa é importante dar uma leitura com vocês. O governo brasileiro tem incentivado o uso de combustíveis menos poluentes, como diesel adicionado de biodiesel em 5%, denominado B5, que por causa de sua fonte diferenciada em relação ao diesel tradicional, não tem enxofre. E também o uso do biodiesel com menor teor de enxofre, denominado S50, que tem teor máximo desse elemento de 50 miligramas para cada quilograma do combustível. Existem até, em relação à legislação, restrições à comercialização de diesel com outro percentual de enxofre e alguns automóveis, alguns motores com dispositivos eletrônicos não aceitam outro tipo de combustível. Se você colocar outro tipo de combustível, ele acaba, então, travando, impedindo, então, o funcionamento correto do motor. Vamos lá, então, o que a questão pede para nós agora? Assinale a alternativa incorreta em relação a uma questão ambiental, a essa questão ambiental. Letra A. O enxofre sofre oxidação durante a queima do combustível no motor, gerando dióxido de enxofre gasoso. Correto, né? Seria para a gente enxofre reagindo com oxigênio e forma SO2. É a reação de combustão? A reação ocorre em presença de oxigênio, onde o principal composto formado é o SO2, chamado dióxido de enxofre. Então, correto a letra A. B. Os óxidos de enxofre formados durante a queima de combustível, por se tratarem de óxidos básicos. Olha, óxido básico, gente, está errado. Se isso é derivado de um caráter ácido, ele vai dar para a gente um óxido ácido e não um caráter básico. Encerrou? Vamos ver o restante?
Letra C. O SO2 formado na combustão do diesel pode se oxidar a SO3? Pode, é uma sequência da reação. A sequência seria SO2 mais meio mol de O2, que forma SO3. E esse SO3 é gasoso. E aí na atmosfera encontra com moléculas de água, um dia de chuva ou um dia úmido. Aí esse SO3 reage com água e na reação forma ácido sulfúrico. Um dos responsáveis em formar a nossa chuva ácida. Então, corretíssimo aqui. D. A chuva ácida de origem sulfúrica é prejudicial ao meio ambiente, correto? É sim, pois contribui para dissoluções de metais carbonáceos, como recifes, corais e monumentos históricos, e também influencia na agricultura, diminuindo a biodisponibilidade de cátion de cálcio, uma vez que forma o sulfato de cálcio, que é pouco solúvel, certo? Correto, né? Essa acidez é uma preocupação principalmente em relação ao ambiente marítimo, que é necessário, então, a presença do carbonato de cálcio e que é agredido com o aumento da acidez. Letra E. A transformação do enxofre elementar, essa reação aqui, ó, enxofre elementar em SO2, é uma reação de oxidação E. Reação de oxidação porque enxofre aqui tem o NOx 0, oxigênio, substância simples 0, e enxofre aqui vai ter o NOx mais 4, oxigênio menos 2, então o NOx variou. Toda vez que varia é uma reação de oxidação. Portanto, a alternativa B é a incorreta para nós. Vamos lá, próxima? Vamos lá, vamos continuar. Essa é a nossa última questão e ela fala sobre comportamento gasoso. Comportamento gasoso, vamos lembrar que interfere então em seu comportamento os fatores pressão, volume e temperatura. Vamos ver então à frente o que diz para nós. Tem aqui, ó, que eu tenho uma amostra gasosa, olha só esses gases muito afastados, cada círculozinho, cada esfera dessa seria para a gente uma molécula de um gás, e a característica do gás é manter moléculas bem afastadas. E à medida que se aumenta a pressão, as moléculas se aproximam. Então, se eu tenho menor pressão, elas se afastam. Quando aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética dessas moléculas. Elas passam a se chocar mais intensamente com a parede do recipiente. Se for um recipiente como esse aqui, ó, que é vidro rígido, ele não vai se expandir. Mas se nós temos aí um êmbolo móvel, se eu tenho uma bexiga, um balão, aumenta então a nossa temperatura, aumenta a agitação e ele vai se expandir. Então vamos ver o que a gente deve responder para essa questão. Sobre os gases e suas características e propriedades, é possível afirmar que são formados por partículas que se encontram afastadas uma das outras. Isso aqui é correto, elas estão bem afastadas uma das outras. Em movimento constante, perfeito, certíssimo. Mas quando se diz aqui, ó, baixa energia cinética, é errado. A agitação é determinada pelo aumento da energia cinética. Material sólido tem pouca energia cinética porque as moléculas estão muito juntas uma das outras. Uma força muito maior, enquanto os gases nós temos uma repulsão maior. Ou então, para a letra B. Não apresentam massa e seu volume e forma são bem definidos e fixos. Tá, tem massa? Tem. Apesar de ser uma massa pequena em relação a uma amostra, não é massa desprezível. Existe, pequena, mas não desprezível. Seu volume e forma são bem definidos e fixos. Não. O volume depende da relação pressão e a forma depende do recipiente. Vamos para a letra C. Com o aumento da temperatura ou diminuição da pressão, o gás dilata-se, expande-se. Vamos ver. Aumenta a temperatura, moléculas mais agitadas, expande. Diminuição da pressão. Se eu diminuo a pressão, as moléculas ficam então mais soltas, mais livres, expande-se. Correto até aí? Vamos ver a segunda parte. Por outro lado, com abaixamento da temperatura ou aumento da pressão. Abaixou a temperatura, as moléculas se acomodam, diminuem o volume. Aumentou a pressão, pressionou, diminuiu o volume. Então, ela sofre uma contração, ou seja, são comprimidos. Então, é correta a nossa afirmativa. Olá, meus queridos, eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha saído contente e que todos possam ter um ótimo Enem. Boa prova para vocês.